Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Vamos juntos para o nosso café que chega recheado de notícias, de opinião, de polêmica. Ryan vai embora para um gigante europeu? Vamos debater esse tema principal aqui no nosso vídeo. Alan Saldívia desembarca hoje no Rio de Janeiro, é o mais novo reforço. E a preparação para a estreia contra o Maricá, na próxima quinta-feira, na estreia da Nike, vestindo o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Aliás, falando em moral, quero agradecer muito a equipe do SBT Rio. Ontem fui convidado do SBT Esporte, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado ao Flávio Vinick pelo convite, ao Vene Casagrande pela recepção, e toda a equipe, o pessoal da retaguarda, maquiagem, motorista, enfim, todo mundo que me fez sentir em casa. Foi apenas um convite, fui lá como convidado. Fechado, sei que criou uma expectativa, porque o Lucas Pedrosa deixou o programa, vascaíno, grande Lucas Pedrosa, que está na Cazé TV, mas fui apenas como convidado. Estamos lá. A hora que quiser, a gente volta lá e bate um papo. Fechado? Bom, direto e reto falando sobre Alan Saldívia. Não, vamos abrir já falando do Ryan. Vamos mudar aqui o roteiro, vamos rasgar o roteiro e falar logo do Ryan. Ontem surgiu uma informação trazida pelo pessoal da ESPN, tendo à frente o André Hernan, de mais um interesse de gigantes europeus, o que não é novidade. Afinal de contas, os gigantes europeus vêm monitorando o Ryan, e não é de hoje. Todo grande jogador, os gigantes estão monitorando, principalmente aqueles que pegam seleção de base. E o Ryan é jogador de seleção. Foi assim na base e é jogador para estar na profissional também. Se destacou muito nessa temporada, 20 gols marcados em 52 jogos como titular do Vasco da Gama. No comando técnico Fernando Diniz, ele tem se destacado demais. E por isso chama muito a atenção. Aquele garoto da base que o gigante já vinha monitorando está performando em cima. O Vasco bateu finalista da Copa do Brasil, ele fez gol no Campeonato Brasileiro da Série A, e isso conta muito para quem está lá fora. Os caras não querem saber de Série B, Campeonato Estadual, eles querem saber de Libertadores, Sul-Americana, Série A, as grandes competições, para trazer o ativo para o seu gigante clube já rodado, né? Não é aquele menino que não teve um nível de enfrentamento dos grandes. Então o Ryan é um jogador que tem a multa rescisória em 80 milhões de euros, mas não se engane, torcedor, essa multa não será exercida. Nenhum jogador sai por essa multa. Mas, segundo a reportagem da ESPN, a proposta ultrapassaria 50 milhões de euros, o que bate mais de 315 milhões de reais. Olha, olhando rapidamente, essa venda, se ela acontece nesses valores, não estou nem falando em metas e bônus que sempre são incorporados a esse tipo de negociação, já seria a maior venda do futebol brasileiro da história. Porque o Estevão foi um pouco menos, o Endrick foi um pouco menos, Vinícius Júnior também um pouco menos, falando de 40 a 45 milhões. Claro que há os gatilhos, né? As metas, os bônus, que aí podem elevar demais esses números, mas o Ryan também teria. Até ontem o Zé Elias, um beijo Zé, obrigado pelo carinho de sempre, irmão, estava fazendo o programa da ESPN, estavam falando sobre o Vasco, me mandou uma mensagem, ontem eu estava, recuperando, ontem tive um dia realmente de estômago de muita dor, né, mas enfim, recuperei, até por isso não fiz a live ontem à noite, peço desculpas a vocês, mas já estou recuperando aqui para ficar pronto para bater esse papo com vocês hoje na sexta-feira. Mas ele mandou perguntando, Fabinho, qual é o percentual que o Vasco tem e o Ryan nessa negociação? Porque na última renovação, o Vasco propôs comprar o percentual do Ryan, que era de 20%. E eu não consegui confirmar com o Vasco. Até o Zé trouxe a informação de que seria 30% agora. Vou fazer a conta mais baixa de 20%. Então, os 50 milhões, o Vasco ficaria com 40. E 10 milhões seriam do Ryan, numa conta de 20%. Cara, 40 milhões é dinheiro pra caramba. A gente está falando de praticamente 250 milhões de reais. Não, ele tem que sair por 500. Gente, o que o nosso coração quer e o que é efetivamente mercado é diferente.
Bayern e Borussia monitoram o atleta, o Arsenal já fez sondagem, não chegou ainda a proposta concreta. Porém, o Vasco trabalha com uma hipótese de deixar o Ryan aqui, mesmo que a negociação aconteça, que venha uma proposta concreta e o Vasco sente, converse com o staff do Ryan, até porque Bayern e Borussia, a gente está falando de grandes clubes, de primeira prateleira, de Bundesliga, aí sim do tamanho do Ryan, não jogar, desculpa, nas prateleiras secundárias, não jogar em times que não vão levar ele a nada, ou na Rússia, que vai pagar muito, na Arábia, mas não joga as grandes competições. Então, assim, o staff dele está muito alinhado com o Vasco. É famoso plano de carreira. Ele vai sair do Vasco. Pode sair nessa janela? Pode. Acho pouco provável, até porque os gigantes, normalmente, quando fazem esse tipo de operação, eles ou levam para deixar lá treinando, ou deixam no clube que está de origem, emprestado até o meio do ano, quando abre a janela de verão. E essa é uma tendência para o Vasco. Vamos ver o que vem por aí, mas o Ryan é uma peça que vai sair até o meio do ano, mas o Vasco vai faturar muito, porque ele é um jogador muito valioso e está de acordo com o mercado. Bom, quero perguntar para você o seguinte, você já reparou como é a sua rotina no dia a dia? Logo que você acorda, eu acordo, vou tomar banho, vou tomar os meus suplementos, bebo a minha água, aliás, aqui ó, beber água, super importante, né? Mas você já viu que a Insider faz parte do seu dia a dia? Eu vou explicar como para você agora. É o seguinte, a Insider está no seu ritual matinal para trazer mais conforto e praticidade. As suas escolhas definem o seu ritmo. Quer um exemplo? Se você treinar à tarde, por exemplo, e vai rolar aquele home office, vai ficar em casa trabalhando sem aparecer na câmera, você pode colocar a sua roupa Insider de academia. Por quê? Porque isso faz aumentar a sua chance de cumprir a meta. Não vai bater aquela preguiça. Colocar uma peça inteligente para trabalhar ou criar um conteúdo te coloca instantaneamente em modo produtivo e confiante. É isso. E olha, a Insider faz parte sim da sua rotina. Você que gosta de trabalhar com tecnologia, conforto, praticidade, você é uma pessoa prática que eu sei. Então, não perca tempo, faça grandes escolhas. Tá aqui no rodapé, passando aqui também na lateral o banner, porque tecnologia, praticidade e conforto tem nome, é a Insider. Trabalho, treino, aquela reunião, você fica muito bem vestido com a Insider, porque a Insider é para todo momento. Então, vista a Insider, eu visto e olha, o conforto é fantástico. Bom, voltando a falar sobre o Vasco, Alan Saldívia, ontem saiu da pré-temporada do Colo-Colo, não treinou, e houve uma definição, tinha um travamento ali na história e tal, e o Vasco vai adquirir, segundo a imprensa chilena, 55% e não mais 50%, por $1.2 milhão dos direitos econômicos, o restante num contrato de empréstimo com obrigação de compra mais à frente, no final. Alan Saldívia é um pedido técnico Fernando Diniz. Vou falar mais sobre esse assunto no nosso Na Conta KTO a partir de meio-dia com o Rei Kraus. Preparação para o jogo com o Maricá também vou falar lá, mas já adianto para você que nós vamos com o time reserva, os titulares sendo preservados para começar a temporada na terceira rodada. Ontem foi lançada a bola oficial do Campeonato Estadual, uma festa que aconteceu no Jardim Botânico, e o Campeonato Estadual começa domingo, com um jogo antecipado. As datas iniciais eram 14 e 15, na primeira rodada, mas o Flamengo teve o seu jogo antecipado. O Vasco estreia dia 15 contra o Maricá e já vestindo Nike. Fechado? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e vamos juntos! Temporada 2026 está só começando e ao lado do fanático vascaíno. Um grande abraço, ótima sexta-feira e tchau, tchau!